Olá, boa noite. Hoje nós vamos continuar com mais uma aula da série de Redenção e Mashiach. E hoje a gente vai estudar uma coisa muito interessante. Por quê? Bnei Noach, as pessoas que tiveram mérito, foram abençoadas por Deus e foram escolhidas para serem os primeiros Bnei Noach, eles hoje já sabem quem não é o Mashiach. Vamos falar assim. Quem não é o Mashiach, eles já sabem. Agora se pergunta quem é. Como é que eu identifico o verdadeiro Mashiach? Então na Torá temos leis para tudo. E o Maimônides, no livro dele, no final do livro, ele escreve uma série de leis para você identificar quem seria o verdadeiro Mashiach. A verdade é que na época do Maimônides existiu muita confusão. Na Teimã, no Iêmen, tinha um grupo de judeus, e lá se levantou um homem dizendo que ele era o Messias. Isso criou uma grande confusão, e o Maimônides, o Rambam, ele morava no Egito na época, a comunidade de Teimã, do Iêmen, pediu ajuda para o Maimônides, ele escreveu várias cartas para eles, explicando os sinais que a gente tem para identificar um verdadeiro Mashiach. Até hoje em dia existe um livro que fala sobre isso, chamado Epístola do Iêmen. São cartas que Maimônides escreveu sobre esse assunto para a comunidade judia que morava no Iêmen. E no final do livro dele, Maimônides, ele escreve vários sinais, e a gente vai ver hoje esses sinais um pouquinho, ok? Vamos pedir para o pessoal que já está online para compartilhar, para avisar os outros Bnei Noach interessados que ainda não entraram no ar. Então vamos compartilhar, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Então vamos lá. Começando aqui, Maimônides ele traz que se levantar um rei da casa de David. Primeiro sinal, ele tem que ser da casa de David. Isso a gente sabe, está escrito no Tanakh, está escrito na Mishayahu, Isaías. V'yatzah choten migeza Ishai, vai sair um rebento do broto de Jessé. Então, o Mashiach, que o profeta Isaías fala sobre esse trecho, ele tem que sair do broto, do caule de Jessé, um descendente de Jessé. E aqui ele fala mais especificamente do David. Em outro lugar está escrito que ele deve ser descendente não somente do rei Davi, mas também do filho do rei Davi, do Salomão. O rei Davi teve vários filhos, mas o Messias vai sair justamente do rei Davi e do rei Salomão. Primeira coisa, você vê que é uma pessoa de carne e osso. É descendente, tem pai, tem mãe, não é um anjo, não é um ser que vai vir do céu e falar, estou aqui. É um homem que nasceu de pai e mãe e é da família do rei Davi. Agora uma coisa interessante, pessoal. A gente sabe, a gente vê, escuta, muitos Hassidim do Rebbe, muitos Hassidim, falando que o Rebbe é o Mashiach. Vamos ver se encaixa. Então aqui a gente tem uma coisa interessante. Quando a gente pega a árvore genealógica do Rebbe, o Rebbe foi a sétima geração do primeiro Rebbe de Chabad, que era o Admor Azaken, ou Alter Rebbe. O Alter Rebbe, por sua vez, ele foi a sétima geração do Maharal de Praga. O Maharal de Praga, ele era descendente do Rashi. E o Rashi, a gente sabia que ele era descendente diretamente do rei Davi. Então a gente tem aqui o Rebbe de Lubavitch, essa primeira cláusula, vamos falar assim, ele atende. Ele é descendente do rei Davi. Só que mais uma coisa interessante, se a gente pega a árvore genealógica do Rebbe, ela é a geração 95 do rei Davi. Ou seja, 95 gerações atrás, tinha o rei Davi, e o Rebbe é filho do rei Davi. 95 gerações. Agora, o Mashiach, ele é um rei. Está escrito na Torá, Melech HaMashiach, o rei Mashiach. Assim como Davi era um rei, assim como Moisés, ele também tinha a qualidade de um rei. Ele liderava o povo como um rei lidera. Ele era considerado um rei pela Torá. Está escrito na Torá, Vai Bishur Melech. Está escrito um trecho lá falando sobre um rei que se refere a Moisés. E o Mashiach também vai ser um rei da dinastia do rei Davi. A palavra rei em hebraico, Melech, vale 90. A Melech, o rei, com artigo definido
masculino, singular, o rei. E quando você usa esse artigo o, você está falando sobre um rei específico, correto? Quando você fala rei, então é qualquer rei. Mas quando você fala o rei, significa que estamos falando sobre um rei específico que a gente conhece ele. Ameler, o rei, vale 95. Então a gente pode dizer que o Rebbe é o rei 95 do rei Davi. O rei, com artigo definido masculino singular, apontando quem é o rei que estamos esperando. Ok. Primeira coisa. Maimônides continua, ele fala qual o segundo sinal. Qual o segundo sinal do que a gente pode ter para identificar o Mashiach, o Messias. Então, fala Maimônides Ogeba Torá, que ele é um grande estudioso da Torá. Ele estuda a Torá o tempo inteiro, é um grande estudioso da Torá. Aqui, eu queria falar uma coisa sobre o Rebbe também. Nós tivemos, o povo judeu, durante todos esses milênios, muitos sábios da Torá, muitos estudiosos da Torá, pessoas que escreveram muitos comentários preciosíssimos, mas de uma maneira geral, se a gente pegar assim, a grande maioria, tinha normalmente algum ponto que eles frisavam mais. Por exemplo, você pega um grande Arizal ou grande Rabi Shimon Bar Yochai. Eles foram grandes sábios da Torá, mas quando você fala deles, você se lembra mais da parte mística. Onde estava o Rabi Shimon, principalmente no Zohar. Ele também escreveu muitas coisas no Talmud, na Mishnah, tem o nome dele várias vezes. E não que ele não sabia, não estudava, Deus nos livre de falar uma coisa dessa sobre o Rabi Shimon, mas aonde que a gente lembra o Rabi Shimon? No Talmud, no Zohar, o livro especial dele. O Arizal foi um grande cabalista, ele foi mencionado pela sua grandeza na Kabbalah. Você tinha outros tzadikim, outros justos, que eles predominavam nele, certo ângulo da Torá. Eles tinham aquele ponto mais em destaque. Alguns grandes tzadikim escreveram sobre gramática. Alguns escreveram sobre liturgia, fizeram Sidur. Alguns era o Talmud, alguns o Romash, alguns a Kabbalah. Você tem vários tipos. O impressionante do Rebbe era o quê? O Rebbe, você abre os livros dele, e até o presente momento, boa noite, até o presente momento, já foram impressos mais de 350 livros do Rebbe, e nesses 350 livros do Rebbe, pessoal, não é só sobre Kabbalah, não é só sobre Hassidut, não é só sobre liturgia, não só sobre gramática, o Rebbe abrange nesses livros todos os pontos da Torá. Não só que abrange sobre todos os pontos da Torá, cada ponto da Torá que ele mexe, ele mostra um conhecimento profundo, que não teve precedentes na história. É uma coisa muito interessante. A gente acha que não teve precedente na história do povo judeu, um tzadik, um justo desse porte, que escreveu tantos comentários sobre a Torá, que escreveu tantos livros, 350 livros que foram escritos com os ensinamentos dele, sobre todos os pontos da Torá. É impressionante. Eu tenho diploma de rabino, e quem me deu esse diploma foi um grande rabino do Canadá, de abençoada memória, chamado Pinchas Hirschsprung. Ele assinou o meu diploma, junto com um grande rabino, que Deus dê vida longa para ele, Rabino Lavkovsky. Mas esse rabino Pinchas, eu me lembro que ele veio do Canadá, especialmente para Nova York, fez a prova conosco e nos deu o diploma. Esse rabino Pinchas Hirschsprung, ele era um grande sábio do Talmud. Estudava bastante o Talmud. E ele, pela primeira vez que ele chegou no Rebbe, uma das primeiras vezes, ele começou a falar com o Rebbe sobre estudo. E mencionou um trecho do Talmud. O Talmud, ele é muito extenso, ele é muito vasto. Se você estudar uma página do Talmud por dia, não estou falando folha, frente e verso, uma página, você termina o estudo em 14 anos. Então, calcula quantas páginas tem. É muito extenso. Diziam que esse Pinchas conhecia todo o Talmud. E ele começou a falar para o Rebbe um trecho, o Rebbe começou a falar letra por letra do que estava escrito lá. Aí ele mencionou um comentário, o Rebbe começou a falar também do comentário, letra por letra. O rabino Pinchas Hirschsprung ficou impressionante. Ele falou, como é que esse homem sabe tanto?
Ele sabe todo o Talmud de cor e salteado. Não só o Talmud, mas todos os comentaristas. A verdade é que o Rebbe não sabia somente o Talmud, ele sabia toda a Torá. Todos os livros. Você falava, ele continuava de onde você começou. Podia abrir qualquer livro da estante, abria onde estava, fala página tal, livro tal, o Rebbe falava palavra por palavra que tinha lá. Não que alguém fez esse teste com o Rebbe, mas é uma coisa evidente. Na verdade, quando o Rebbe ele fez 13 anos, ele já sabia tudo de cor. Era uma sumidade, era um gênio, era algo sobrenatural o Rebbe, no ponto do estudo. Era alguma coisa que a gente pega, o tipo de estudo que ele tinha, a gente não viu precedentes na história. É uma coisa assim fabulosa, fantástica. Ele pega cada letra da Torá e mostra uma profundidade em cada letra. Por que aqui está escrito essa letra e não outra letra? Essa palavra e não outra palavra. Era uma coisa fantástica. Quem estuda, quem conhece, quando olha aquilo, fica impressionado. A profundeza, a grandeza do Rebbe no estudo. O rabino chefe de Israel no passado, Alav Shalom de abençoada memória, Rabino Mordechai Eliyahu, era um grande rabino, grande cabalista, uma pessoa muito, muito especial. Eu tive o mérito de conhecê-lo, e eu me lembro, uma vez ele falou um discurso, ele falou, eu entrei no quarto do Rebbe de Lubavitch, e comecei a conversar com o Rebbe sobre estudo. Ele falou, esse homem não é um homem, esse homem é a Malach Hashem Tzivakot, é um anjo de Deus. Não é possível que isso é um ser humano, ele falou assim pra gente. Não é possível. É uma coisa assim impressionante. É interessante que, na verdade, o Rebbe, ele tinha um estilo, abrindo um parênteses, talvez, até mesmo está escrito que Sichat Cholim Shel Talmidei Chachamim Tzrichim Limud, que até mesmo um papo furado, talvez a gente pode traduzir assim, um papo vão, uma fala vã, de um sábio a gente precisa estudar. O Rebbe era assim também, qualquer coisa que ele falava, tinha a Torá lá no meio. Até mesmo a maneira do Rebbe se expressar. O Rebbe, ele nunca usava a palavra mal, ele normalmente usava a palavra não bom. Ele nunca usava a palavra morte, ele usava o contrário da vida. Até mesmo quando ele tinha que falar hospital em hebraico é Beit Holim, casa de doentes, literalmente traduzindo. O Rebbe não chamava aquilo de casa de doentes. O Rebbe chamava aquilo casa de recuperação. E o Rebbe explicou, porque aquela casa lá, qual o objetivo dela? Recuperar o doente. Então, o que expressa aquela casa é recuperação, não o doente. Então, ok. Não posso atender. Pode falar que eu estou, por favor, no meio da aula. Depois, tinha outro assunto. Eu me lembro que uma vez falaram para o Rebbe um judeu Hiloni. Hiloni em hebraico, um judeu que não guarda as mitzvot, um judeu afastado. Então tem os judeus religiosos, tem judeus que são afastados, Hiloni. Literalmente traduzindo seria judeu secular, talvez, alguma coisa assim. Só que o que o Rebbe fala, eu não gosto desse nome, Hiloni, secular. Porque Hiloni em hebraico vem da palavra Hol. Hol é profano. Não existe o judeu profano, ele falava. Todo judeu é sagrado. Existem judeus que cumprem mais mitzvot. Existem judeus que ainda não estão cumprindo todas as mitzvot, mas todo judeu é sagrado, falava o Rebbe. Não existe o judeu profano. Ele não gostava quando alguém mencionava esse termo. Ele não deixava falar. Tem alguns que cumprem mais e tem alguns que cumprem menos. Os judeus religiosos cumprem algumas mitzvot com certeza, fazem a bondade, etc. Talvez não cumprem todas. E tem judeus religiosos que também não cumprem tudo, também falam mal do outro, também existe, infelizmente, judeu que fala mal de outro judeu, defama, faz lashon hará. Existem, porque estamos ainda no exílio, o mal está dentro de tudo. Então a diferença entre o judeu religioso e o não religioso é o quanto esse cumpre as mitzvot, quanto não, mas tudo é a mesma coisa, fala o Rebbe. Todos são sagrados. O Rebbe, uma vez falaram para ele, um rabino veio e falou, eu estou me ocupando com Kiruv Rechokim, aproximar os afastados. Ou seja, estou me ocupando com aproximar os judeus afastados. O Rebbe ficou bravo, falou, como afastados? Não existe judeu afastado. Todo mundo está bem próximo. Só tem que tirar uma camada, limpar um pouquinho, mas está tudo lá. O Rebbe não usava também a palavra mikre. Mikre em hebraico é por acaso. O Rebbe nunca usou. Ele falou, porque não existe esse por acaso. Tudo é por providência divina, tudo é bem calculado. Uma vez, 1976, eu acho, veio um grupo
de Nechei Tzahal para falar com o Rebbe. Nechei Tzahal são aqueles que têm um defeito físico, ficaram aleijados por causa da guerra. Soldados que se tornaram deficientes físicos por causa da guerra. O Rebbe falou que não pode chamar assim. Eles não são deficientes. Eles são Mitsuyanei Tzahal. Eles são os excelentes do exército. Eles não são os deficientes do exército. Eles são os excelentes do exército porque eles deram a vida para salvar o povo judeu, salvar Israel. Então eles não são os deficientes, são os excelentes do exército. Porque o Rebbe, ele era completamente bom, ele só via bondade. Então quando alguém falava uma coisa ruim, automaticamente brotava dele uma expressão como assim? Uma pessoa pura só via pureza, não tinha o mal dentro dele. E assim por diante. Então o Rebbe, nesse campo de estudo de Torá, a gente não viu precedentes na história do povo judeu. A grandeza dele, a profundidade dos estudos, uma coisa fantástica, fantástica. Depois, o Maimônides ele continua e ele fala outro sinal do Mashiach. Você bemitzvot que Davi vive. Ele guarda e cumpre as mitzvot como Davi, seu pai. Ele é descendente do rei Davi. Então, ou seja, em outras palavras, ele cumpre as mitzvot com muita diligência. Como assim? Todo mundo faz as mitzvot? Sim, mas tem gente que faz com mais capricho. Então, por exemplo, o rei Davi está escrito que ele acordava sempre à meia-noite. Ele não acordava às 6 da manhã ou 7, como o pessoal acorda. Ele acordava à meia-noite. Por quê? Ia fazer mitzvot. Ia ajudar as pessoas, ia fazer julgamentos. Ele estava ocupado o tempo inteiro. A gente vê a mesma coisa no Rebbe. O Rebbe, ele dormia, se muito, 2 horas por noite. Estava o tempo inteiro fazendo mitzvot. Ele recebia por dia centenas de cartas de pessoas do mundo inteiro. Pessoas pedindo ajuda ao Rebbe. Conselhos, orientações, explicações, nos mais diferentes assuntos. Era um que pediu um conselho do Rebbe como lidar com um problema de financeiro. O problema dele não era financeiro, era paz no lar, brigava com a esposa. O outro problema dele era saúde, Deus nos livre. O outro problema dele era entender como a Torá bate com a religião, com a ciência. E cada um com o seu problema. E o Rebbe sentava a noite inteira, até as 6 da manhã, 5 da manhã, respondia cartas. Centenas de cartas à noite, todas as noites. Conta-se também que o Rebbe era uma pessoa, nessa parte de cumprimento das mitzvot, ele era uma pessoa muito, muito especial. Tzedakah. Ele fazia muita tzedakah. Ele recebia muitos donativos, distribuía para todo mundo que necessitava. Só que o quê? De uma maneira muito, muito na surdina, muito, muito discreta. Ele botava o envelope debaixo da porta de um e ia embora. Assim conta que quando ele voltava para casa, às vezes ele levava uns envelopes, colocava por debaixo da porta de pessoas que ele sabia que precisava. Mandava o secretário dar para esse ou para aquele, sem que ninguém soubesse que era o Rebbe que fazia. Depois começaram a sair as histórias. Ele fazia tudo, ajudava muita gente de uma maneira muito, muito, muito discreta. Conta-se que na época da guerra, o Rebbe estava na França. E quando invadiram, acho que a Polônia, eu não me lembro exatamente, mas vieram judeus para a França. E depois para o sul da França, eu acho, em Nice, se não me falha a memória. E lá em Nice, os judeus chegaram fugindo, não tinham onde dormir. Então tinha um hotel. Só que para entrar naquele hotel, naquela pensão, para filtrar um pouquinho, para não deixar qualquer um entrar, principalmente no momento de guerra, o hotel tinha uma política, que para você entrar, você tinha que mostrar uma nota de $100. Só dormia naquele hotel quem tinha $100 no bolso. Agora, $100, em 1942, 43, por aí, era muito dinheiro. Uma nota de $100, somente gente muito rica tinha. Era muito dinheiro naquela época. E o Rebbe tinha uma nota de $100. Então, quando chegava um judeu, fugindo da guerra, do nazismo, o Rebbe emprestava a nota de $100, fala, você vai lá tem lugar para dormir no hotel, mostra, eles vão te deixar entrar, mais tarde você vem e me devolve. E assim ele dava a nota de $100, que era uma fortuna na mão de alguém desconhecido, que ele não conhecia, estava ajudando pessoas. E as pessoas, uma por uma, devolvia para o Rebbe. Devolvia para o Rebbe, uma por uma. E assim ele conseguiu ajudar muitas pessoas, muitas pessoas.
Tem uma história que o Rebbe, ele estava na Universidade de Sorbonne, na França. Ele fez engenharia naval. Conta-se que todo dia ele ia para a sala com um livro grosso embaixo do braço. Ou era ou Talmud, ou Maimônides, ou algum outro livro. E durante a aula o Rebbe sentava lá com o Talmud, estudava, o professor falando e ele estudando. Só que tinha um professor que ficou incomodado com isso. E falou: seu judeuzinho, por favor, levante. O Rebbe levantou. Falou: você sabe qual o assunto da minha aula, sobre o que eu estou falando? Já se passaram aqui 45 minutos de aula, você nem escutou? O Rebbe levantou e começou a repetir palavra por palavra daquilo que o professor falou em 45 minutos. Na linguagem do professor. Então, o Rebbe nem na universidade parava o estudo dele. Conta-se que uma vez tinha um rapaz que ele foi para a universidade. Ele era um judeu de uma família judaica, religiosa, hacídica. Só que em determinado momento esse judeu, ele não quis mais as vestimentas e não só as vestimentas externas judaicas, mas o que tem por dentro também. Ele quis largar um pouquinho o judaísmo. E ele resolveu então ir para a universidade estudar acho que matemática, alguma coisa. Foi para Sorbonne. No caminho da rodoviária, ele já tirou a barba, já tirou os peot, tirou a kippá, tirou a vestimenta, botou uma roupa totalmente que ninguém podia mais reconhecer que esse rapaz era judeu. Não tinha como reconhecer, certo? Bom, ele, primeiro dia de aula, todo contente que agora ele vai gozar de uma liberdade que ele não tinha antes. Ninguém toma conta dele, ele não precisa cumprir mais nada, ele está livre para o mundo. Foi o que ele sempre sonhou. E ele fala que ele sobe uma escada, entra no corredor comprido que tinha lá. E ele olha no final do corredor, tem um judeu racídico, de barba e peote, chapéu, caminhando em direção a ele, do outro lado do corredor. Né? Um indo em direção ao outro. E o judeu bate o olho nele assim firme. Ele percebeu aquilo, o rapaz, mas achou, bom, é uma mera coincidência, ele não tem como saber que eu sou judeu. Ele continuou caminhando. E o judeu caminhava também em direção a ele, botando o olho nele. Ele começou a ficar um pouquinho irritado, um pouquinho desconfortável com aquilo, mas como é que ele vai saber que ele é judeu? Continuou. Mas o judeu olhava forte para ele e caminhava forte em direção a ele. Aquilo deu um negócio nele, que no primeiro corredor à direita que tinha, ele entrou. Pegou a primeira à direita. Começou a andar com passos mais fortes. Daqui a pouco ele olha para trás, ele vê que o judeu também entrou atrás dele. Está andando atrás dele. E ele com passos mais fortes, andando. O judeu andando atrás dele. Ele começa a subir, descer a escada, sobe, desce, entra aqui, entra lá. O judeu atrás dele, ele começa a correr, o judeu corre atrás dele. De repente ele entrou no corredor, não tinha saída. Beco sem saída. O judeu chegou atrás dele, olhou para ele nos olhos e perguntou para ele em Yiddish: Hast du schon gelegen Tefillin heute? Você já botou Tefillin hoje? Já rezou? O rapaz fica assim, não sabe o que responder, ele fez com a cabeça não. O judeu falou: ok, então a gente vai rezar aqui. Botou nele o Tefillin. Aqui, abrindo um parênteses, um menor ele pode cumprir a maioria das mitzvot, já falamos, não como um voluntário, não como ordenado, ele não teve essa ordem como um voluntário para Deus. Ele não é obrigado a cumprir, mas se ele quer, ele pode cumprir. Mas tem algumas exceções, o Tefillin é uma delas. O Tefillin, ele tem uma santidade muito especial e é um pacto com o povo judeu. Então o Tefillin é uma mitzvah do judeu somente. Mas voltando na história, ele falou: todo dia eu vou vir aqui, a gente vai botar Tefillin. O menino não sabia o que falar. Tá bom? E todo dia vinha um rapaz, pegava o menino, rezava com ele. Todo dia, dia após dia, dia após dia. Depois começou a estudar com ele Torá também. Falou: hoje a gente agora não vai ficar só no Tefillin, a gente vai estudar Torá. Começou a estudar. E aquilo despertou no menino uma coisa tão forte, o menino voltou às suas origens. Eu não sei se ele terminou a faculdade, provavelmente eu acho que não. Com o Rebbe despertou dentro dele uma coisa muito forte, ele voltou para casa. Então, esse é o Rebbe se ocupando com as mitzvot. Enfim, uma coisa também muito, muito interessante. Depois, vamos lá, mais alguns sinais.
Está escrito aqui no Rambam, uma das coisas que o Mashiach tem que fazer, Vilchom Milchamot Hashem, que ele vai guerrear as guerras divinas. Como assim guerrear a guerra divina? O Mashiach tem que pegar fuzil, pegar espada, matar os inimigos de Deus. Como assim? Então a Torá, ela é a Torá de paz. A Torá, ela não prega guerra, e ninguém vai guerrear aqui contra o inimigo que não acredita na mesma fé. Não é assim. O Rebbe, ele explica de que a função de um rei, qual a função de um rei? Ele tem algumas funções. Uma das funções que o rei tem é Learim Dat Emet, levantar a religião verdadeira. Essa é a primeira função de um rei, assim escreve o Rebbe, baseado aqui no que o Maimônides já escreve isso também. 2, outra função que um rei tem é Lemalot Olam Tzedek, preencher o mundo de justiça. Assim fala o Maimônides, assim traz o Rebbe também. Tem mais algumas coisas, mas isso é depois da revelação. No primeiro momento, o rei, ele precisa levantar a religião verdadeira. A religião verdadeira é a judaica. E aqui a gente vê também uma pessoa que levantou a religião judaica sem precedentes na história. 3.000 anos de judaísmo, desde a entrega da Torá, 3.300 anos, a gente não teve uma pessoa que fez um papel desse de levantar o judaísmo como o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch, ele recebeu na mão dele para cuidar um judaísmo. Em 1950 ele se tornou o Rebbe. Contra a vontade dele, o Rebbe não queria. Obrigado. As pessoas imploraram para ele ser Rebbe, o Rebbe se recusou. E a gente vai falar sobre isso provavelmente na próxima aula. Mas o Rebbe recusou. E ele pegou um judaísmo, mas no final, quando ele assumiu, ele pegou um judaísmo decadente, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, onde 1/3 do povo judeu foi dizimado, 6 milhões de pessoas, e os outros 12 milhões, eles tinham medo de ser judeu, muitos deles, escondiam a identidade, procuravam se afastar de tudo que é judaico para não deixar pistas, tinha muita gente assim. O Rebbe pegou um judaísmo desse tipo. O que ele fez? Mandou rabinos, emissários dele para os 4 cantos da terra. Todo lugar onde tinha judeu, ele mandou um rabino atrás desse judeu. Procurar, no primeiro momento. Ele fundou sinagogas de Chabad no planeta inteiro. Milhares de sinagogas e rabinos hoje em dia. E hoje em dia, não só que um judeu, normalmente, ele tem orgulho de ser judeu, normalmente. Não só isso. A gente vê que tem muita gente também querendo ser judeu. O mundo inteiro, muita gente. Então, o Rebbe, ele levantou a religião verdadeira, como não teve precedentes na história. A revolução que ele fez foi uma coisa muito, muito forte. Então, isso é um dos sinais da guerra de Deus. Isso sim é guerra de Deus. Levantar a religião verdadeira. E 2, outra função da guerra de Deus, ele é Malot Olam Tzedek, preencheu o mundo de bondade, de justiça. Isso, na verdade, é algo espiritual. Algo espiritual. Está escrito que o rei Davi, depois de um determinado momento, não foi mais para a guerra. Os homens do Davi, antes de Davi, eles falaram, o senhor fica no palácio e a luz de Israel não vai se apagar e nós vamos fazer guerra. Então está escrito que Yoav ben Tzururiah, ele fazia guerra, mas com a força do rei Davi. O rei Davi estudava a Torá. E Yoav ben Tzururiah, o general, ganhava as guerras. Então está escrito assim sobre outros também. Hizkiyahu Amelech, o rei Ezequias. As guerras que ele fez foram espiritual. Tinha Sanaqueribe. Sanaqueribe, ele circundou Jerusalém. Sitiou Jerusalém. O rei, não só isso, ele trouxe tanta gente para guerrear contra Jerusalém, um exército tão numeroso, Ezequias, que quando ele viu Jerusalém, ele falou, é só isso? Se eu soubesse que era isso, não precisava trazer tanta gente. Cada um dos meus soldados, eu peço para eles cuspirem aqui, a gente afunda, inunda Jerusalém. O tamanho do exército que o rei Sanaqueribe trouxe.
o rei Ezequias olhou da torre do seu palácio para fora, viu aquela multidão de gente. Está escrito que Rolayam, como a areia do mar, soldados como a areia do mar. O rei Ezequias, ele fala para Hashem: eu não tenho força para guerrear, eu vou dormir, o Senhor faz a guerra por nós. Ele dormiu, está escrito, Vatishka, Vater Avshnató, e teve um sonho, um bom sono, está escrito, não ficou nem nervoso, dormiu bem. E Deus mandou anjos e golpeou os inimigos. Foram guerras espirituais. Um dos nomes que o Talmud fala do Mashiach era, o Talmud dá 4 opiniões do nome do Mashiach. Uma delas é Menachem, aliás, o nome do Rebbe. E Menachem ben Hizkia, filho de Hizkia. Por que ben Hizkia? Porque primeiro ele é descendente do rei Hizkia, Ezequias, que também era um rei da descendência do rei Davi. E 2, porque ele faz guerras igual o Hizkia. São guerras espirituais. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um grande sábio, na geração passada, que era conhecido como Arogachover. Arogachover era um grande sábio. E o Rebbe, quando tinha 18 anos, 17 anos, 16 anos, ele escrevia com esse sábio. O sábio mandava perguntas para o Rebbe respondia. Só que esse sábio era um os maiores sábios da época do povo judeu. O Rebbe era um rapaz de 16 anos. Eles discutiam sobre esses assuntos de Torá, enfim. E o Arogachover, certa vez, o genro deles recebeu uma carta do governo dizendo que ele está devendo isso e isso para o governo. 2 impostos. E a soma era tal. O genro perguntou para o Arogachover, mostrou, olha, o governo está falando que eu estou devendo isso. O Arogachover olhou e falou, olha, esse primeiro imposto não está de acordo da Torá, então não paga. Esse o segundo imposto, ele está de acordo com a Torá, então você paga. E aconteceu que ele pagou só o segundo. Passou um tempo, veio uma outra carta do governo dizendo que o primeiro imposto foi um erro e que ele pode se considerar, por favor, imposto. Assim veio. Então, quando se estuda a Torá, aquilo tem uma influência no mundo também. E a gente sabe que assim o Rebbe ele fez, ele mudou o mundo também com a Torá que ele estudava. A gente sabe que ele derrubou Stalin, uma vez que ele ensinou a Torá no 1956, se eu não me engano. Ele derrubou o Stalin com a Torá. A queda do bloco comunista também, a gente sabe que foi o Rebbe que fez isso tudo. Mas ele não foi na Rússia desmontar o bloco comunista. Foi com o estudo da Torá dele também. Não só isso, em 1992, final de 1991, teve uma resolução da ONU onde acabou com a Guerra Fria. Os Estados Unidos e a Rússia se juntaram e decidiram que boa parte dos recursos que eles destinavam para armamentos bélicos, eles vão destinar agora para a agricultura. O Rebbe falou que isso é o início da concretização da profecia, que eles vão transformar as espadas em pás e as baionetas em arados. O Rebbe falou que isso é o início já da concretização dessa profecia, e quem está fazendo isso é o Mashiach. Assim falou o Rebbe. Ele fala mais ainda, por que a ONU está em Nova York? Porque essa é a sede do nosso Rebbe, ele falava do Rebbe anterior, que escolheu. Então, por consequência disso, a ONU também veio para Nova York. E o que está escrito no muro de entrada, na parede de entrada da ONU? Está escrito lá essa frase. Vocês vão transformar, que vai ser transformado as espadas em pás e as baionetas em arados. Então, o Rebbe, ele fez um assunto desse. Não somente isso, a gente tem mais coisas que o Maimônides ele fala. Ele fala, outro sinal, Yaakov Kol Israel, que ele vai forçar, ele vai trazer todos os judeus para a Torá e vai tampar as brechas da Torá. As brechas é quando tem pessoas que não cumprem direito a Torá, as mitzvot, os judeus. Ele vai tampar essas brechas. Então, o Rebbe, ele fez um trabalho desse sem precedentes também. Como a gente falou, ele pegou um judaísmo decadente. Ele aproximou milhares e milhares e milhares de judeus para a Torá.
através dos seus emissários no mundo inteiro. E mais uma coisa, o Maimônides ele traz aqui, explica o Rebbe, que o Mashiach um minutinho, deixa eu achar. Vitaken et haolam kulo la'avodat Hashem biyachad. Ele vai consertar o mundo inteiro para servir a Deus juntos. Na verdade, primeiro ele fala que Mashiach, depois que ele vai se revelar, ele vai construir o templo, o terceiro templo, vai reunir o exílio, e ele vai consertar o mundo inteiro para servir a Deus junto. O Rebbe ele fala uma pergunta, o Rebbe ele explica o seguinte aqui. Ele fala de que, por que o Rambam ele está trazendo esse trecho aqui, que ele vai consertar, depois que construir o templo, o mundo, vai trazer o mundo inteiro para servir a Deus. O Maimônides ele não é um livro de historinhas que conta o Midrash, o que vai acontecer. É um livro de leis. Se essa lei vai acontecer somente depois da revelação do Mashiach verdadeiro, Maimônides não precisava escrever isso, porque não tem implicação prática para a gente. O Rebbe explica da seguinte maneira: se o Maimônides colocou isso no seu livro, então isso é um sinal de que isso tem uma aplicação prática. E qual a aplicação prática? O Rebbe explica que o Mashiach verdadeiro, mesmo antes da sua revelação total, ele já começa o trabalho de consertar o mundo para servir a Deus, todo mundo junto, como está escrito, que naqueles dias eu vou consertar o mundo, vou transformar o mundo numa língua pura, para todos evocar o nome do Eterno, e servirem a Deus juntos com os judeus. Então o Mashiach, ele começa esse trabalho de consertar o mundo mesmo antes da revelação dele total. Ou seja, ele já começa a influenciar todos os povos para se aproximarem dos judeus e servirem ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel, em conjunto com os judeus. E assim ele fala na continuação, que quando o Mashiach ele se revela totalmente, aí sim, Yachzeru kulam ledat emet, todos vão, aí sim, aí esse trabalho é por completo, que ele começou antes. Vão voltar todos para a religião verdadeira. Virlu davar amutar em Israel, eles vão comer o alimento permitido junto com os judeus. Não vão comer alimentos proibidos. Ou seja, a gente vê aqui no Maimônides que no final dos dias os povos eles vão voltar para a religião verdadeira, vão se aproximar de uma maneira muito forte, vão comer comidas permitidas junto com os judeus. Aí cada um pode dar sua interpretação da maneira como ele entende isso. Mas o Rebbe ele fala que mesmo antes da revelação, ele já começa esse trabalho. Então aqui você para e pensa uma coisa interessante. Puxa vida, desde que Moisés recebeu a Torá, foram 3.328 anos vai fazer agora. Eu pergunto aqui, que tzadik, que pessoa se ocupou com os não-judeus nesses 3.000? Que líder do povo judeu se ocupou com não-judeus todo esse tempo? Nesses 3.300 anos. Tivemos muitos tzadikim, mas eles se ocuparam, todos eles, dentro do povo judeu. Pega um por um. Rei Davi foi um grande tzadik, pai do Mashiach, mas ele estava em Israel com o povo dele. Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, profeta Samuel, tem muitos nomes. Maimônides sim, ele teve um ponto que ele morava no Egito uma época, e ele cuidava dos doentes, judeus e não judeus. Ele deu esse exemplo. Ele sim fazia isso, mas não num âmbito assim muito grande. Aqueles que vinham ele cuidavam, tinham muitos. Mas ele não chegou a fazer esse trabalho de trazer todo mundo para servir a Deus junto com os judeus. Você tem muitos tzadikim. Baal Shem Tov, Arizal, Admor Azaken. O Rebbe foi o primeiro da história, que ele mandou rabinos e pediu para todos os rabinos influenciarem a todos os povos do mundo a guardar as 7 leis dos filhos de Noé e trazerem eles para servir a Deus de verdade. O Rebbe lhe fala, está escrito nessa profecia, que no futuro eles vão servir junto com os judeus, ombro a ombro.
Eles vão servir ombro a ombro a Deus junto com os judeus. Então o Rebbe fala, está escrito Leovdó, servir, ou seja, não só uma coisa superficial, mas o Rebbe fala que isso vai ser uma coisa muito profunda em todo mundo. Isso com certeza é uma das guerras divinas que o Rebbe está travando no plano espiritual. E a gente tem certeza que bem breve isso vai descer não só no plano espiritual, mas já está descendo, a gente já está vendo as coisas acontecerem aqui embaixo, mas bem breve vai descer totalmente com a revelação, em breve nossos dias. Amém.